Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Rocha, sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje você vai conhecer aí um pouquinho mais da minha trajetória profissional. Fica aí que tá muito show de bola, vamos lá. Vamos lá galera, atendendo a pedidos, vamos passar aqui nossa trajetória profissional, tá? De forma resumida, mas antes, deixa eu só lembrando, né? A gente fez um e-book aí muito top para ajudar a galera que está começando o seu início de carreira, que está estudando, ou que já se formou, ou mesmo que está na área, tá? Que está engateando, que está ali se empurrando, né? A gente desenvolveu um e-book aí muito bacana, né? Para ajudar essas pessoas que estão precisando aí, tá? E além disso, né? A gente vai entregar aí 5 bônus aí exclusivos aí do e-book, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês fazerem download, dar uma olhada, beleza? Mas é para ajudar a galera aí da área de elétrica, projetista de elétrica. Mas pessoal, vamos lá. Pega o balde de pipoca porque tem história, muita história, gente. Então, vou tentar resumir aqui, tá? Minha história, mas é o seguinte, eu comecei em Furnas, estagiando, fiz ensino médio técnico em eletrotécnica, tá? Ensino médio técnico em eletrotécnica. E consegui o meu estágio em Furnas, em Grajaú, no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, hoje eu moro em São José dos Campos, mas na época eu morava com meus pais no Rio de Janeiro. Então consegui aí esse estágio com um professor meu, um ex-professor, né? Nem acreditei ele me ligando. E a gente chegou em Furnas justamente para fazer, a gente fazia teste, né, de relé eletromecânico, na época era tudo eletromecânico. E eu cheguei numa fase lá muito bacana. Aqui a galera que trabalhava com a gente, né? Os técnicos, os estagiários, só galera gente boa. Cara, eu tenho muita saudade dessa época. Foi uma das melhores, vamos supor, dos meus melhores, assim, das minhas melhores passagens de trabalho. Aprendi muita coisa, tá? E lá a gente fazia muita coisa, manutenção, aqui é manutenção de tiristores, a gente fazia manutenção, né? Limpeza. Galera, e na época a gente não usava EPI. Você vê aqui a gente está trabalhando com painel aberto, sem óculos de proteção, sem protetor ocular, né? Pô, eu lembro que nessa época eu nem usava bota, eu ia trabalhar de tênis, entendeu? Sem roupa NR10. A gente trabalhando aqui camiseta. Eu que tava com macacão, porque eu tava limpando, tinha muito pó, esses tiristores aqui. Então, mais para não me sujar. Mas, cara, não tinha nada disso. Hoje a sistemática mudou, né? Bem diferente. Mas, enfim, acabou que eu não vi nenhum acidente na época. Isso era, né? Isso era em 2000 para 2001. Então, eu cheguei na fase de mudança, né? Da subestação. Cara, foi uma mudança muito top. A gente mexia com essas caixas aqui de teste, ó. Essa caixa aqui, se eu não me engano, era double, não sei como é que chama. Mas a gente simulava os testes, esse era os relés, ó. Era o relé, o nome dele era ALPS-GE. Eu não sei quem trabalhou aí com ALPS-GE, mas se alguém já trabalhou, comenta aqui embaixo aqui. Ou se já trabalhou com essas caixas gigantes. Cara, essas caixas aqui a gente colocava ela vinha, né? A gente levava para a sala dentro de uma bancada. A gente arrastava uma bancada, um carrinho, uma rodinha. A gente fazia esse leve trás aí. Cara, era muito pesado essas caixas, muito, muito. E a gente trabalhava com os notes, fazendo os testes, né? Conectava aqui os notes no relé. E depois de um tempo, a gente começou a trabalhar com essas caixas aqui, ó. O nome dessas caixas era, se não me engano, era ISA ou Freja. Eu não me lembro o nome, mas eu acho que era alguma coisa assim. Aí diminuiu o tamanho, né? Olha o tamanho dessa caixa aqui, 3 caixas para essa pequena aqui, entendeu? Então, assim, uma mudança gigantesca. Essas caixas eram muito caras. Essa caixa aqui, pra gente fazer um curso trifásico, a gente tinha que fazer um monte de jumper nela. Você vê que tem um monte de cabo aqui, ó. Tudo de jumper, de uma para outra, para fazer para simular um curso trifásico. Se eu tivesse continuado, cara, eu seria aí um especialista aí hoje, aí, com certeza, aí, na área de proteção aí, de subestação. Eu acabei aí saindo, né? 1 ano e 3 meses eu fiz o concurso, saí, nessa época aqui eu ganhava R$315. Na verdade não era nem um salário, na verdade a gente ganhava um auxílio alimentação que não lembro se era 10, 15 reais por dia
que no final dava mais ou menos isso aí, R$ 315. Eu não recebia salário na época, né? Aí quando fazia hora extra, a gente ganhava uma janta. Essa janta também era um valor, R$ 20, R$ 30, uma coisa assim. Mas, cara, eu aprendi muita coisa lá. A gente de tênis aqui, ó. Não usava bota. Estagiário, ó, usando tênis, lá na subestação. Então eu fiz um concurso, né, para melhorar aí a qualidade e tal. Eu passei numa banca de jornal e vi lá. Na época era Folha Dirigida, para quem é do Rio aí, não sei se só tem no Rio, mas eu acho que poderia ter em outros lugares também. Coisa similar, né? Eu vi lá, na Folha Dirigida, na banca. Se inscreva aqui, tal, concurso, papapá. Salário, R$ 1.200. Marinha do Brasil. Pra lá que eu fui, Marinha do Brasil. Vi lá. Na época o salário era 1.200. Eu vou receber 1.200, né? Minha família, uma grande parte era militar. Aí eu falei, cara, eu vou fazer. Fiz o concurso, passei. Só que no meio da escola, quando eu tava lá, que eu fui descobrir que meu salário era R$ 586. Eu quase caí para trás, né? E pro caboclo sair de marinheiro e chegar a sargento, era 10 anos, bicho. Era muito tempo. Falei, cara, loucura isso. Mas enfim, fiquei lá na marinha, na escola. Saindo da escola, um ano, fui para esse navio Golf 30. Era um navio de transporte de tropas. Ele era bem bacana. Ele tinha uma abertura aqui na popa, né? Ele abria, enchia o tanque aqui de água, né? Enchia e entrava as embarcações aqui para dentro dele, né? Para fazer as comissões, enfim. E esse era o navio que eu trabalhava, Golf 30. Isso aqui, pessoal, a mulher liberou colocar essa foto porque eu só tinha essa foto para colocar e realmente eu fui da Marinha. Não tô forçando a barra, pô, moleque, 18, 19 anos que eu tinha aí. Mas essa foto, a única foto que eu tenho de Marinha é essa aí. Aí, pessoal, aqui nesse navio Golf 30, cara, eu paguei um sangue violento. Era muita, o pessoal de Marinha chama, né? Muita faxina. Navio cheio de ferrugem. A gente batia ferrugem na proa aqui, terminava, voltava de novo, ferrugem já estava aqui de novo. Cara, era loucura. E eu era da parte do armamento, ficava aqui na proa, né? Então, toda a parte aí de quando a gente viajava, enfim, tinha que colocar o navio lá no cais, né? Jogava as espias para amarrar, a gente ficava aqui fazendo essa contenção aqui do navio. E aqui eram os clanfios, aqui entrava aqui para dentro do navio, né? Esse clanfio aqui do fuzileiro naval. E tinha outras embarcações que vinha, né? E ficava aqui dentro, aqui embaixo do tipo um mezanino. E a gente tinha que amarrar essas embarcações, né? Por causa do jogo do navio, não ficar balançando e derrubar as embarcações. Os clanfios não eram amarrados, não. Mas as embarcações aí, né? As outras eram amarradas. E, cara, era maior, Bel. Tinha uma escadinha que descia. E esses bichos aqui, cara, entrava e saía direto no navio, toda hora fazendo operação. Não descansava, não almoçava direito. Navio cheio de barata. Enfim, cara, esse navio aqui hoje ele nem tá mais, né? O pessoal aí meus amigos aí que estão nativos aí lá, nem tá mais nativo mais esse navio, né? Ele já virou gilete, né? Que o pessoal chama, né? Enfim, saí da Marinha, aí eu saí da Marinha em 2006, mais ou menos, eu saí da Marinha, porque eu vi, pô, cara, vou demorar muito tempo a ser sargento. Fiz o concurso para Força Aérea. Esse concurso eu fiz para sargento técnico em eletrotécnica. Então, a gente fez lá a escola em Guará, né? Escola de especialista. Fiquei lá 6 meses. Então, treinamento, aqui sou eu, né? Fazendo vários treinamentos que a gente fez. Aqui é uma festinha que a gente tinha lá foi a festa, se não me engano, foi de 100 dias, né? Eu sou esse caboclo aqui, ó, tocando banjo, ó, dando uma arranhada numa canja lá na hora lá. Bem bacana a festinha que a gente fazia lá. E, cara, eu fiquei mais ou menos aí em torno de, acho que foi 4 anos aqui na aeronáutica. 4 anos, tá? Lá a gente fazia vistoria, acompanhava a empresa que montava as coisas, que fazia reforma. Então eu era responsável pela parte elétrica, né? A gente fazia vistoria, enfim, tudo isso aí a gente fazia. Só não fazia projeto, mas toda a parte de campo a gente fazia. Com 4 anos e pouquinho eu saí de lá, eu saí porque eu era liminarista, a União passou me a liminar e eu tive que sair. Saí com uma mão na frente e outra atrás.
E fiquei, cara, e agora, né? O que eu vou fazer? Fiquei bem ruim, quase entrei em depressão. Mas com 30 dias que eu tava ruim olhando pro teto, eu fui, cara, falei, cara, eu preciso reagir. Fui e montei uma academia, cara. Montei uma academia de ginástica. A academia aqui tinha tudo, era academia, só era academia feminina. Então tinha pilates, tinha estética, tinha salão de beleza, tinha outras coisas que a gente fazia, gosto de Herbalife, enfim. Então a gente dava um sangue também, deu um sangue lá na academia. Só que, cara, aqui ó, era um pilates que a gente tinha lá, que eu botei o pilates. E o seguinte, um detalhe importante, cara, isso aqui eu fiz, tudo eu fiz. Eu não comprei, porque quando eu saí da aeronáutica, eu saí com uma mão na frente e outra atrás, então eu não tinha recurso, Então eu falei, cara, eu não posso comprar, na época o investimento era uns 15 mil para montar uma sala de pilates. E cara, não tem esse dinheiro, o que eu vou fazer? Fui num amigo meu, desenhei todos os equipamentos dele, desenhei na mão, anotei tudo, fui no marceneiro e ele fez tudo isso aqui pra gente. Levei no serralheiro também para ele colocar as ferragens pra gente, mola, comprei tudo em Mercado Livre, enfim, cara, montei tudo, gastei acho que 5 a 6 mil reais, sei lá, um terço do valor eu montei a sala. Depois eu vendi pelo preço aí quase do novo, né? Só que eu pensei, cara, eu não posso ficar aqui sendo dono de academia, eu preciso, né, me estabelecer no mercado na minha área. Eu, quando estava na aeronáutica, com 2 anos que eu estava lá, eu comecei a fazer faculdade de engenharia elétrica, com 2 anos que eu estava na aeronáutica. E continuei. Aqui na academia eu estava fazendo faculdade, né? Só que eu precisava de estágio também, não achava estágio, não conseguia, era uma maior dificuldade para arrumar estágio. O cara precisava falar alemão, chinês, não sei o quê. Maior dificuldade para arrumar estágio. E a faculdade ela exigia, né? Exigia. Então eu comecei a enviar currículo, né? E consegui um emprego aí de eletricista de força e controle para montar painel. Esse painel aqui foi eu que montei. Dentre outros lá, né? Esse aqui foi o que eu montei. Esse aqui era uma bancada com os inversores também que a gente tinha montado. E detalhe, a gente montava, né? Esses painéis e ia para campo montar. A gente montava lá na unidade, lá na empresa, ia para campo montar isso. Essa empresa que eu estava, ela fornecia direto para a Ambev. E a Ambev é todo o Brasil. Todo o Brasil. Aqui foi uma foto do meu celular ruim que eu tinha, um Samsung. Aqui até esteira de cerveja. Enfim, a gente ia para campo montar, só que eu não montava só painel. Toda a parte de infraestrutura, de elétrica, eletroduto, calha, leito, toda essa parte de infra também eu fazia. Lançava fibra ótica, lançava cabo, enfim, dava um sangue também. Eu acabei saindo de lá, né, porque eu precisava do meu estágio também e o salário também não estava bacana. O cara, a gente tinha conversado num preço, num salário, e na hora ele não garantiu. E no final ainda me colocou num almoxarifado, que eu tava tomando conta lá no almoxarifado. Eu falei, cara, almoxarifado não é minha área, né? Acabou que eu nem queria ir para o almoxarifado nessa empresa. Eu fui, né, para suprir uma falta de um funcionário. E, cara, foi bom porque eu acabei aprendendo muita coisa, né? De material. Eu não sabia, assim, muito material eu não sabia nem o nome. Por exemplo, eu não sabia que era um cadinho. Eu peguei assim o cadinho na mão, assim, falei, o que é isso, cara? Procurei na internet. Pô, um cadinho, cara, negócio de solda e tal. Não sabia. Toda a parte de eletromecânica que eu não sabia, eu fui aprendendo catalogando com os caras lá. Foi bom, mas aí eu saí, né? Consegui um estágio e o meu estágio foi na área de tubulação mecânica. Isso aqui era até o software que estava aberto lá. Eu comecei a trabalhar com PDMS. Para quem conhece aí, esse software aí é para tubulação mecânica, né? Software muito bom. E eu fui trabalhar com PDMS. Falei, cara, esse estágio que eu preciso, a faculdade me cobra, então vamos embora, né? Só que eu acabei gostando também de fazer modelagem em 3D. Comecei a me especializar mais, enfim. O salário era muito bom na época que eu tava, era muito bom o salário. Falei, cara, vou ficar por aqui, porque o salário tá ótimo, né? Vou ficar. Nessa época, até no PDMS, eu fazia uma besteirinha de elétrica também.
por conta própria, né? O PDMS não é um software de elétrica, tá? Ele é específico para tubulação, mas eu fuçava ali, começava a mexer, fazia uns de manejamento, eletrocar, enfim. Era só modelagem, né? 3D, né? Fazia umas graças. Só que é o seguinte, quando eu estava lá nessa empresa, eu fiquei mais ou menos um ano e meio mais ou menos nessa empresa. A perspectiva estava boa, porém, a empresa que eu estava prestando serviço aí, estava estagiando, ia me contratar ainda como técnico e tal. Mas, cara, eu fiquei sabendo que o contrato que ela ia pegar futuramente declinou. Falei, cara, declinou, eu não posso ficar desempregado, né? Eu ganhava aqui, eu acho que como estagiário, eu ganhava acho que R$800. Era o dinheiro que era para pagar a faculdade, né? Eu falei, pô, eu preciso seguir, né? Então, comecei a disparar currículo. Aí disparei currículo para a área de PDMS, para trabalhar como projetista de tubulação. Aí eu mandei o currículo, cara, me chamaram para trabalhar como projetista de elétrica. Exatamente. Essa empresa que eu mandei, que me contratou, eu mandei o meu currículo como projetista de tubulação e me chamaram para trabalhar como projetista de elétrica. Eu falei, cara, maravilha, né? Vamos embora. Então, eu acabei ficando nessa empresa para trabalhar eu entrei como desenhista projetista. Então, fiz muita coisa de projeto. A empresa ela prestava serviço para empresas petroquímicas, né? E a gente fazia instalação de motor, fazia, cara, toda essa interface com subestação. Isso aqui é uma subestação. Então, instalação de motor, aí vamos instalar um motor e tal, não sei o quê. A gente ia no campo, fazia as vistorias, isso aqui são as gavetas, né? Quando não tinha gaveta suficiente para um equipamento do campo, a gente dimensionava aqui uma coluna nova, né? Fazia uma coluna nova aqui para atender novos equipamentos. Então a gente trabalhava muito com subestação, equipamento de campo, infraestrutura de montagem. Aqui é um porão de cabos que a gente tinha feito uma visita, né, para melhorar a parte de cabo, infra paralela que a gente estava montando aqui, se eu não me engano. Era tudo no motor de baixa e média tensão. Isso aqui era tudo motor de média tensão. Então, trabalhei aqui cerca de um ano e 5 meses, mais ou menos. 1 ano e 5 meses nessa empresa. A empresa ela perdeu o contrato também. Vocês que trabalham aí com projeto, galera, uma coisa importante. As empresas sempre trabalham em função de contrato. Se não tem contrato, se a empresa não consegue renovar o contrato, ela vai mandar embora. Ela vai mandar embora. Então, quando a gente viu que a empresa perdeu o contrato, a gente estava na fase que ela estava disputando um novo contrato, eu falei, opa, perdeu, calma aí. Então, vamos disparar currículo. Só que antes de eu disparar, me chamaram para trabalhar em outra empresa. Eu falei, opa, já aqui não tá legal, vamos embora. Fui para outra empresa, essa empresa aqui eu entrei contratado como analista de projeto. Analista de projeto. Eles não me contrataram como engenheiro, já estava nessa época que foi em 2012. Eu já estava formado. Só que eles não me contrataram como engenheiro, me contrataram como analista. Por quê, gente? Analista, o salário é outro, né? Vamos embora, eu tô precisando, né? E aprendi também muita coisa lá. Essa galera aqui, só galera gente boa na época, né? Lá a gente tinha uma sistemática de fazer projeto, a gente fazia os projetos, né? Isso aqui era tudo projeto, a gente grudava nas paredes, ó. A gente tinha uma sistemática, eu fazia o meu projeto, o caboclo aqui analisava, a gente fazia uma verificação cruzada, né? O dele, esse caboclo olhava, o dele olhava, esse aqui eu olhava e assim ia. Por quê? Para não passar nada no campo. Porque a gente fazia os projetos lá e também acompanhava a montagem. Lá foi muito rápido. A gente entrou com um projeto do pré-sal. Essa empresa que eu estava trabalhando aqui era com Confab de Pinda. Na verdade, era uma empresa. Eu estava terceirizando. Assim, na verdade, a empresa que eu estava era a terceira, né? Trabalhando dentro da Confab. E a Confab, ela investiu aí, na época, num galpão novo, tudo zero, para atender um projeto do pré-sal da Petrobras. A empresa
investiu, né? Porque era uma tubulação com um diâmetro bem espesso, né? Então era uma escaparia violenta e a gente precisava dimensionar tudo isso aí. Não a partir de máquina, mas a partir de infraestrutura, de chegada, alimentação da subestação, as máquinas, cabo de alimentação das máquinas, CCM. Então a gente fazia tudo isso lá, infraestrutura subterrânea. Enfim, a gente fazia muita coisa lá. Então, a empresa investiu, né? Essa empresa investiu nesse galpão e contratou a gente. Porém, no final, né? Acabou que deu ruim. A empresa, essa Confab, perdeu a concorrência com uma empresa chinesa e mandou a gente embora. Ó, lá a gente fazia tudo isso aqui, ó. Envelopamento de eletroduto, né? Aqui, ó. Para quem não conhece, para quem nunca viu, isso aqui é fita de advertência, ó, que fica em cima da camada, né? Do envelope. São caixas aqui, ó, que eram caixas que a gente mencionava gigante, era até máquina que levava as caixas, que era muito pesado. Então lá eu era analista de projeto. Então o bacana de lá era justamente isso, a gente fazia o projeto e acompanhava. A gente acompanhava aqui, ó, no campo. Era muito top. E tipo assim, as empresas lá, que era a construtora, vinha, fazia toda a parte de infra, né? De afloramento dos eletrodutos, a gente ia lá, conferia, né? Todos esses caras que se estavam na posição correta, conforme o projeto, se o diâmetro estava correto, né? Isso aqui foi eu que coloquei lá, ó, que eu estava conferindo, aí eu coloquei lá para conferir os afloramentos. E lá era bom por isso, que a gente acompanhava. Quando a empresa mandou embora, quando a empresa perdeu o contrato, mandou embora, deu uma sorte que no mesmo dia que fui mandado embora, outra empresa me chamou para trabalhar. Outra empresa. E eu vim para ela no mesmo dia que eu fui mandado embora, no outro dia eu já comecei o trampo lá. Assim, pessoal, a parte de projeto é muito assim, muito flexível. Uma hora você está numa empresa, outra hora você está em outra. Enfim, para quem já está vivendo e quem viveu, me fala aqui, ó, bota aqui no comentário aqui. Se é assim também que você já viveu essa experiência. Vamos bater esse papo aí. Então aqui, essa empresa, eu fui contratado como projetista, se não me engano foi pleno ou sênior, agora eu não me lembro. Né? E lá a gente fazia também detalhamento de elétrica, infraestrutura, fazia parte de SPDA, fazia parte de predial também, porque tinha um restaurante dentro. Enfim, toda essa parte aqui a gente detalhava. Então, tirava um quadro do campo, ia lá para medir, para ver se o quadro que a gente ia instalar era suficiente, se o tamanho batia, né? Tinha muito levantamento de campo. Então, isso aqui era tudo, pessoal, área classificada, ó. Tudo área classificada. Isso aqui, para quem conhece, ou para quem não conhece, né? É equipamentos de área classificada, tá? Unidade seladora. Isso aqui é uma unidade seladora. Então, para cada ponto que sai, tem uma unidade seladora. Então, a gente fazia projeto aí para área classificada. Tá? Muita coisa. Por exemplo, lá você vai instalar. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Você tem aqui a subestação, você tem o equipamento para instalar no campo. Para você chegar com a sua infraestrutura daqui para cá, né? Você precisa de umas caixas de passagem. Normal. É normal, né? Só que as caixas de passagem para classificada, a gente chama de pull-point, né? Porque nessa caixa a gente precisa ter as unidades seladoras, tá? Unidade seladora. E era muito trampo, aqui era muito trampo, a gente fazia muita coisa. Tinha o lance de depara, né? Quando é industrial, você precisa fazer a lista de depara, que é a lista de cabo, né? Sai da subestação tal, passa pelo esse manejamento aqui. Qual o número do manejamento? Y11005, sei lá. Daqui passa no campo tem uma caixa assim assado. Então tudo isso aqui, pessoal, tudo tem que ser muito bem detalhado para a indústria, né? Indústria petroquímica, aqui no caso era Petrobras. Então a gente fazia tudo isso aqui. Isso aqui são as caixas de passagem, que deu exemplo. Tudo caixa de chama de pull point. Então sai da subestação, tem que entrar por aqui, né? Essas caixinhas aqui, ó. Sai. E aqui normalmente a gente coloca as unidades seladoras, porque era classificado. Fazíamos também projeto de aterramento, de tanque, né? Instalação de motor que eu já citei. Então tinha muita coisa aí que a gente fazia. Você tem uma noção, ó, como é que é a infraestrutura. Aqui é um porão de cabos, ó. A subestação ficava bem aqui em cima.
Então a gente descia com os cabos, qual o bandejamento que tinha que usar, tem que detalhar isso. Isso aqui eu botei só para vocês terem a noção de uma infraestrutura, né? A gente passava aqui por aqui. Então era muito levantamento de campo, aqui os componentes, ó. Ó, aqui, isso aqui é a unidade seladora, ó. Então tinha muita coisa, muito levantamento de campo. Então fazia muita coisa lá, gente, muita coisa. Depois disso, eu saí daqui em 2015. Eu saí dessa empresa. Eu fiquei mais ou menos aí uns 4 anos nessa empresa. Projeto específico Petrobras. Fiquei 4 anos. Quando foi em 2015, foi a crise lá que teve do Lava Jato e tal. Fechou tudo, mandou todo mundo embora. BO gigantesco, né? E eu fiquei aí de 2015 a 2016 fazendo projeto aleatório, né? Para amigo. Quando eu estava nessa empresa aqui, eu já fazia, pessoal, já fazia projeto alto padrão residencial, eu já fazia projeto para outras indústrias, né? Projeto também comercial. Eu já fazia, trabalhando nessa empresa, eu já fazia projeto para a GM, enfim, eu já metia bronca, né? A gente que é projetista aí, vocês têm que saber dominar essa coordenação, né, de projeto, né? Isso é importante porque você não tem que ficar só fazendo um projeto, 2 projetos. Se dá para você coordenar para fazer mais projetos, assim, projetista vive de projeto, né? Então, vamos embora. Então, em 2015, eu saí, fiquei 1 ano basicamente aí trabalhando com alguns amigos aí, fazendo projeto, né? Ajudando, fazendo projeto predial, entrada de energia, projeto de SPDA, e tava ruim. 1 ano não tava suprindo minha demanda. Eu falei, cara, se eu não tô conseguindo arrumar emprego, né, CLT e tal, carteira assinada, eu vou fazer o seguinte, eu vou empreender. Nisso que eu pensei em empreender, aí chegou o meu amigo, que também estava querendo empreender, ele também estava desempregado. Eu falei, cara, vamos juntar força aí e vamos montar a empresa. Eu falei, vamos embora. E ele falou, não, mas é o seguinte, eu já tenho uma empresa, ela só tá parada, a RDN. Vamos embora? Eu falei, não, vamos embora. Meu amigo Flávio, gente fina demais, um abraço pro Flávio aí, se estiver me ouvindo. Escreve aqui embaixo alguma coisa, beleza? E é o seguinte, cara, a gente trabalhou aqui na RDN aqui de 2016 até 2019. Cara, 2016 a 2019 a gente fez muita coisa, aprendemos muita coisa, né? A gente dividia os serviços. No começo a gente meio que trabalhava junto, fazendo projeto e tal. Depois a gente começou a separar a empresa, tipo, o que é projeto, o que é técnico é técnico, o que é ADM é ADM, a gente dividiu, né? E começamos a tocar a empresa. Lá a gente fazia muita coisa, muito projeto. A gente fez uma reforma gigantesca do restaurante para soldado, que era do Exército, né? Na época era um restaurante para 300, se não me engano, 300 soldados. E a gente ampliou para, acho que 2.200 soldados, para dentro de 2.200 pessoas. A gente fez essa subestação aqui para atender essa carga, né? Isso aqui já é foto da subestação pronta, montada, que a gente acompanhou aí até o final. Esse foi esse restaurante que a gente reformou. Só que não só isso, a gente fazia muito projeto também para outras empresas, né? De aviação. Embraer, a gente fez muito projeto com Embraer, muita coisa, né? E não só isso, né, pessoal? A gente fez projeto também para escola, MF, creche, fizemos um projeto predial também, né? Galpão, projeto de SPDA, fizemos laudos, fizemos reforma. E lá a gente fazia também, na RDN, a gente fazia não só projeto, mas também execução. A gente fazia esses dois. Era muito trampo, muita coisa, muito acompanhamento. Então, é um dos serviços, né, que a gente fazia. Então, galpão, iluminação, projeto de iluminação, entrada de energia. Então, tudo isso aí a gente fazia. Esse projeto aqui, ó, foi um projeto lá em Guarulhos. Eu não me lembro o nome dessa avenida aqui, mas é lá uma avenida que vai pro aeroporto ali do Aeronáutico, se não me engano. Então, a gente fez toda a reforma aqui, toda essa parte de iluminação, Iluminotec, né, de via, toda essa parte viária, que se não me engano era um trecho de mais ou menos 5 km. Então, todo o aterramento da parte aqui de poste. Esse ponto de ônibus aqui, ó, todo reformado. Esse ponto de ônibus aqui era para atender aquele tipo sistema BRT,
Isso aqui já é foto de lá, pessoal. Já está implantado isso aqui. Então, foi muita coisa que a gente fez lá, muito aprendizado. Saí de lá, como falei, em 2019. Em 2019 eu fui e montei a minha empresa, pessoal. Aí veio a MRX. Empresa que a gente está até hoje, graças a Deus, muito serviço. Então, aquilo que era voo de galinha, aí, bicho, aqui a gente veio de... Tiramos o trem de pouso, né? E começamos a voar em Boeing, com Boeing. Pessoal, aqui foi o seguinte, né? Que foi a virada de chave, né? Que a gente... Tudo que a gente aprendeu, todos os treinamentos que eu fiz, tudo, né? Eu consegui implantar aqui na MRX, né? Então hoje a gente tem muitos clientes aí fidelizados com a gente, né? De muito tempo. E aqui na MRX, cara, a gente, igual eu falei, né? Voo gigante, trem de pouso começou, já tinha recolhido, né? No ar. E começamos a fazer projetos de subestações. Isso aqui é de um MVA, de um cliente grande. Fizemos projetos de supermercado, grande supermercado. Aqui é o Atacadão de Guará. Aqui é o de eu acho que é o Piauí, né? Guará, Piauí. E fizemos todo esse projeto aí, muita coisa. Projeto de mercado, projeto de strip mall, muitos strip mall a gente fez também, né? Agora tá muito na moda esse shopping, né? Mini shopping, né? Fizemos muita coisa, pessoal. Além disso, né? A gente vem fazendo muitos projetos prediais, muitos projetos, né? Aqui eu citei alguns só. Aqui é um galpão gigante, tem cerca de, acho que 9.000 metros quadrados, né? Uma entrada em média tensão de 1 MVA, né? Então, projetos prediais aí, muitos projetos prediais. Aqui só citei alguns, né? Aqui, ó, esse empreendimento aqui é um dos empreendimentos que nós vamos executar. Estamos no início, né? Vai ser o nosso maior projeto, assim, de tamanho, assim, predial, né? Porque esse cara aqui, acho que são, se não me engano, agora são 30 pavimentos, né? Entrada em média tensão. Tá? É um apartamento por andar, né? Então, cada andar desse aqui um apartamento de mais ou menos 580 metros quadrados. O último andar aqui, que é o duplex, tem cerca de 1.250 metros. Você imagina, um apartamento de 1.250 metros. Uma casa de 580 já é gigante. Imagina um apartamento de 1.250. Então, pessoal, isso aí é o que a gente fez, né, na MRX, vem fazendo. A gente ainda atende muito cliente industrial, em parceria de outros amigos nossos, né? Ou diretamente para a empresa, projetos industriais, né? Projetos comerciais. Enfim, estamos crescendo, graças a Deus, aí, cerca de 10 a 15% no ano aí, pessoal. Então, assim, é muito importante você investir em conhecimento, investir em treinamento, para você crescer, ficar grande, entendeu? Isso é muito importante. Então, pessoal, se você gostou, tá? Isso aí foi a nossa parte aí profissional bem resumida aí, tá? Comenta aqui embaixo. De repente, se você tem uma outra curiosidade, comenta aqui embaixo aqui que de repente a gente faz também, tá? Se tu gostou, se tu não... Cara, dá esse like pra gente, entendeu? Segue a gente aqui, que o nosso intuito agora do canal é colocar muita coisa interessante de projeto, de software, dicas que a gente faz aqui dia a dia. Quando a gente for para obra, eu vou colocar várias, a gente chama de bizu, né? Que são coisas importantes aí, para vocês conhecer, ter conhecimento, tá? E agregar aí, o nosso intuito aqui é agregar conhecimento aí, pessoal. Então, beleza, valeu, muito obrigado aí por você ter assistido até agora, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até mais.